Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu vou falar sobre populismo. Eu trago aqui o livro Populismo lá fora e cá dentro. O livro Populismo lá fora e cá dentro, e devo de dizer já que este é um livro fundamental para nós entendermos o fenómeno do populismo. Fala-se muito em populismo ultimamente, se é uma coisa boa, se é uma coisa má. Muitas vezes na comunicação social ouve-se falar muito na palavra o perigo, na expressão o perigo do populismo. Muitas vezes as pessoas ficam com medo. O que é isto quando nós falamos populismo? De facto, o que é que nós queremos dizer quando aquele político é um populista? Quando muitas vezes ouvimos na televisão, quando vemos aqueles debates na Assembleia da República aqui em Portugal, muitas vezes vemos uns aos outros a chamarem-se isto é populismo, você é um populista e vice-versa, não é? E muitas vezes ficamos com a sensação que chamar populismo ao outro é uma coisa negativa, é uma coisa má. Mas será que é mesmo? Será que quando fazemos uma investigação científica e histórica, como vamos fazer aqui, e como muito bem fez o seu autor, José Pedro Zucchet, que vamos ver já quem é, e que fez aqui uma investigação histórica sobre o significado verdadeiro do populismo, primeiro a nível internacional, fora de Portugal, e depois em Portugal fez uma pequena retrospectiva muito bem feita, muito completa, diga-se de passagem, sobre o populismo também em Portugal. E antes de irmos ao livro, meus amigos, apenas esta introdução. A palavra populismo vem da palavra povo. Ela significa alguma coisa que tem a ver com o povo. Ou seja, que possa ser de facto representativo do povo. E temos que conhecer aqui dois conceitos, que aqui no meu canal muitas vezes eu tenho falado, que são, portanto, quando nós falamos em democracia, o que é que queremos dizer quando nós falamos na palavra democracia e também o que é que nós queremos dizer quando falamos na palavra república. Bom, o sistema político de república, vamos começar por aí, significa coisa pública. É um sistema que é para o público, que serve os interesses do público. Então, uma república, no seu sentido original, no seu sentido da palavra, quer dizer que serve os interesses do público. O público representa as pessoas que formam a sociedade. E quando nós falamos em democracia, a palavra demo e cracia, que junto prefaz a palavra democracia, quer dizer governo do povo. Ou seja, um governo que também serve os interesses do povo. Um governo, e nós vamos ver aqui as várias definições, principalmente a definição de populismo, e sem demorar, vamos já ao livro. Mas antes, rapidamente, José Pedro Zucchet, quem foi? Quem é? É investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, ao longo dos anos, em vários países dos Estados Unidos a Israel, passando por Inglaterra e Brasil. Tem-se dedicado ao estudo dos nacionalismos e dos movimentos sociopolíticos da direita e da esquerda, assim como a temas ligados à liderança política. Em 2021, organizou o volume Routledge International Handbook of Charisma. Portanto, podemos dizer que o autor deste trabalho, Populismo lá fora e cá dentro, é um autor que fez uma investigação muito profunda e que tem já uma vasta experiência no assunto. E desde já quero parabenizar o autor deste livro, e vou dizer porquê. Porque há muita gente que escreve sobre populismo. Nós, quando vamos às livrarias portuguesas, encontramos muitos livros sobre os populismos. E todos eles, mais ou menos, quase todos, não é todos, mas quase todos, referem-se a vem aí o perigo do populismo, o populismo da extrema-direita, o populismo vem ameaçar a democracia. É só livros dentro desta visão. E este livro aqui faz justamente o contrário. Aqui o livro
deste autor, José Pedro Suquete, consegue fazer aqui uma coisa fantástica. Nos apresenta, de facto, o que quer dizer quando nós falamos em populismos e porquê que na sociedade portuguesa, e lá fora também, não é? Porquê que o populismo é conotado como algo negativo e não positivo, e é isso mesmo que nós vamos agora aqui ver, sem mais demora. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte sobre a introdução do populismo e o populismo a nível global, não é? Na segunda parte é o populismo em Portugal. Faz a história toda, mais ou menos, não é? Por alto, não é? Sobre o desenvolvimento do populismo em Portugal desde os tempos antigos, dos tempos monárquicos, até chegar, portanto, à nossa Terceira República, não é? Até chegar à nossa época contemporânea. Desde já temos a introdução e vamos ler algumas passagens rapidamente, ver se nós conseguimos fazer isso em 30 minutos, e vamos ver na página 12, temos o Pensar Populismo. Página 12, podemos então ler: o povo é quem mais ordena, e não menos importante do ponto de vista desses políticos, desde os não populistas aos populistas, até aos assim. É o povo quem os põe ao comando das democracias. Eu vou repetir essa última frase. É o povo quem os põe ao comando das democracias. Portanto, pensar o populismo é, portanto, pensar democracia. Isso é uma das frases-chave do livro. Pensar populismo é, portanto, pensar democracia. Nós vamos ver porquê. Seguimos depois na página 15, o populismo na história. Portanto, faz uma introdução grande a nível global, não é? Do populismo na história. E depois, na página 19, vamos ler as ideias do populismo na Europa. Então, podemos ver a impugnação de uma democracia confiscada por uma elite política, mediática, a defesa de instrumentos de democracia direta, como os referendos, a ideia da imigração massiva como a maior das ameaças à sobrevivência dos povos europeus, ou a contraposição permanente num período de globalização intensificada entre o povo patriota enraizado e uma nova classe de globalistas antipatriotas e desenraizados. Página 19, meus amigos, página 19. Muito boa introdução sobre elite e populistas. Depois, na página 34, populismo de esquerda, populismo de direita. Uma pequena introdução que o autor faz. Depois, as redes sociais como sendo o quarto poder. Portanto, a comunicação social antigamente dizia-se que era o quarto poder, hoje quase que se diz que está em primeiro lugar, não é? Devido à grande importância da comunicação social. E aqui este autor, portanto, na página 38, fala-nos da importância das redes sociais para o fenómeno de emergência do populismo. Depois temos controle do discurso nas redes sociais. Na página 42, portanto, podemos ler, portanto, na página... mas antes disso, deixe-me só ver. Vamos ler antes disso, que eu passei à frente, peço desculpa, a polarização do povo e as elites, na página 23. A polarização do povo e das elites, na página 23. Diz-nos assim: a polarização entre povo e elite, este é o eixo que faz girar o universo populista. Não importa tanto que tipo de povo é, quem o constituiu, ou quais as elites em causa, quais são. O que verdadeiramente importa é essa divisão, populismo-elite. Essa natureza é lógica, antagónica, se ela existe, então, de facto, está presente. Portanto, o populismo é um fenómeno plural. Na página 24, aqui nos diz a pluralidade dos vários populismos, que é isso que depois o livro também faz, também nos explica. Depois, como vimos na página 42, o discurso nas redes sociais. Portanto, na página 42, podemos ler, aqui na página 42, que nos diz o seguinte: as grandes empresas tecnológicas tendem cada vez mais para a mediação, assumindo-se como intermediários entre o mensageiro e a mensagem, quer por necessidade de combater discursos vistos como perigosos ou falsos, fake news,
quer por pressão de certos governos para silenciar opositores. Ou então, como é denunciado por muitos críticos, assumem esse papel vigilante por motivos mais ideológicos e normativos de defesa do status quo. Aliás, quer no poder discricionário de banir utilizadores, quer no uso de algoritmos, a tendência crescente para os detentores do monopólio digital é para o controle do discurso, amplificado ou silenciando determinadas vozes, decidindo assim o que as pessoas leem e veem, numa espiral considerada manipuladora e saqueadora das liberdades de expressão. Nesta perspectiva, as redes sociais vão se transformando nos novos guardiões do sistema. Página 42. Portanto, a importância da censura nas redes sociais contra esse populismo, contra o fenómeno do populismo. Depois, vemos, portanto, lideranças carismáticas do populismo. Portanto, o autor aqui nos fala da importância do sociólogo Max Weber. Portanto, na descrição do ser carismático, não é? Dentro dos líderes populistas, página 45. Depois, na página 51, podemos ler: o verdadeiro conceito do populismo está na democracia. Eu escolhi esta passagem para nós lermos. Portanto, afinal de contas, a reivindicação da soberania popular como fonte de poder faz parte da tradição da democracia, dos seus episódios mais celebres. O governo do povo, pelo povo e para o povo. Vou repetir. O governo do povo, pelo povo e para o povo, disse em Gettysburg, Abraham Lincoln. Portanto, o próprio um dos presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, e do vocabulário de qualquer político que queira vingar em qualquer regime democrático. A célebre frase: o governo do povo, pelo povo e para o povo. O verdadeiro sentido de populismo, meus amigos. E nós estamos a descobrir, de facto, o que queremos dizer com populismo. Depois nós vamos continuar, portanto, na página 54, mas antes, na página 53, podemos ver, não é a democracia, mas as oligarquias que, portanto, os nossos comentadores da televisão defendem muitas vezes. Nunca são, portanto, as democracias. Fazem crer que estão a defender a democracia, mas na realidade defendem os interesses oligárquicos, não é? E por fim, quem detém o poder? Página 54. Quem detém o poder? E nós vamos ler aqui na página 54 o que nos diz José Pedro Suquete. Portanto, na acusação populista, o rol desses grupos à margem é vasto e em crescimento. Associações de todo o tipo, organizações não governamentais, autoridades de múltiplas designações, comitês, vários conselhos de especialistas, médias, institutos de sondagem, aos juízes nacionais e internacionais, não eleitos, muita imagem da Comissão Europeia, por exemplo. São eles, cada vez mais, que detêm o poder na sociedade. Página 54. Tenho aqui assinalado, podem ver. Depois também temos os juízes, nessa mesma parte, uma pequena passagem sobre os juízes. E depois, na página 56, ao lado, primeiro na página 55, desculpa, a rejeição do Tratado da União Europeia pelos franceses e holandeses em 2005. E eu vou ler aqui, página 55, o que é que o autor nos diz. A esse respeito, apresenta-se como exemplo simbólico de desprezo elitista o episódio da rejeição em referendo por parte do povo francês e holandês do projeto da Constituição Europeia, que, no entanto, seria aprovado mais tarde, como nós vimos muito bem aqui no Tratado de Lisboa, no essencial, já sem recursos a referendo, sendo transformado em Tratado de Lisboa e sendo aprovado por cima das costas das populações. É exatamente isso que se passou, meus amigos. E na página seguinte podemos ler: a direita defende, sobretudo, o conceito de democracia nacional. Também aqui se critica o regime oligárquico, bem como um sistema de interesses e a comunhão entre elites nacionais e estrangeiras. A luta sociopolítica opõe frequentemente
patriotas a globalistas, página 56, e um sistema que usurpou a vontade do povo, entendido mais no que no populismo da esquerda, como uma comunidade histórica enraizada num território etnocultural inimiga de uma série de elites, através das ideologias universalistas, do multiculturalismo, da diversidade dos mercados livres, afastando-o das suas raízes e diluindo-o numa magna indiferenciação e pós-identitário. Portanto, como vemos, o que é que se transformou a visão da elite, comparando com o populismo, portanto, do povo? Vamos continuar. Portanto, depois, as virtudes do populismo obriga os governos a rever as suas políticas. Página 57, meus amigos. Nós hoje vemos perfeitamente que na Assembleia da República, se nós não tivéssemos... Estou a dar o exemplo. Isto aqui não há partidos de ninguém. Estou a dar apenas um exemplo. Temos o Partido Chega na Assembleia da República. Se não tivéssemos o Partido Chega, eles podiam fechar as portas lá na Assembleia, ficavam lá todos contentes, todos juntos, aprovavam tudo, o povo não precisava de ver, porque eles estão todos feitos uns com os outros. Ainda temos um partido na Assembleia da República, portanto, que faz frente, que neste momento está a fazer frente com a quantidade dos seus deputados, portanto, ainda faz sentido, portanto, podermos presenciar, portanto, as várias discussões que há na Assembleia da República. Mas agora imaginemos que não tínhamos nenhum partido que representasse o povo, como é o caso dos outros partidos do Centrão, não é? Então, nós vamos continuar. E falando mesmo disto, depois temos, portanto, o Centrão político tem medo do populismo. Isto é uma realidade, porque o Centrão político defende os interesses oligárquicos, página 60. A rejeição do populismo pelos partidos do mainstream. Quais são os partidos do mainstream? Sabemos. PSD, PS, esses partidos que representam, e alguns partidos da esquerda, bem como também o antigo CDS, que agora já não está no Parlamento, mas esses partidos todos normalmente representam os interesses instalados e não os interesses das populações. Portanto, página 61. Depois, na página 65, muito interessante, aqui, fim da clivagem esquerda-direita. Eu tenho falado muito disso nos meus vídeos, quando eu falo, portanto, em sistemas políticos, não é? E principalmente num trabalho muito interessante de Alain de Benoit, da Nova Direita, em França, que escreveu um livro muito interessante, Droite-Gauche, c'est fini, le moment populiste, o momento populista, direita-esquerda acabou, que eu fiz no meu canal, podem ver. E aqui podemos, de facto, ver na página 65, não vale a pena ler, porque é muito comprido. O autor aqui também nos fala nesta nova clivagem entre elite cá em cima e povo cá em baixo, não é? E é muito interessante ler isso, portanto, nesta página. Depois, então, chegamos aqui à parte 2 do livro. A primeira parte vimos que é a definição do populismo um pouco a nível internacional, não é? E também em termos da sua definição. E agora passamos para a parte 2, onde vamos ver o populismo em Portugal. E aqui, antes temos, portanto, o significado da palavra populismo no dicionário e podemos ver aqui na página 79, lemos o seguinte: o adjetivo populista surge como referente a pessoa amiga do povo, defensora do povo e dos seus interesses, das suas reivindicações, rejeitando-se também aqui pela primeira vez a entrada populismo entendida como ideia ou doutrina acerca do povo, simpatia pelo povo. Bom, meus amigos, só aqui a definição no dicionário, aqui na página 79, que o autor nos apresenta, logo aqui vemos que o significado verdadeiro da palavra populismo é amigo do povo, que representa o povo, que está ao lado do povo, que defende os interesses do povo. Ora, porquê que a palavra populismo na comunicação social é denegrida, é conotada como negativa? Simplesmente porque a maior parte desta comunicação e a maior parte dos políticos defende os interesses instalados, que é isso que nós temos que entender. E então, vamos continuar. Portanto, o significado do populismo, página 79, depois temos uma série de coisas que eu não vou ler, mas que eu vou dizer para os meus amigos verem mais ou menos o livro. Portanto, temos a primeira distinção entre a elite e o povo, em Portugal, página 82. Depois temos o famoso intelectual dos últimos anos da República, António Sérgio, e que fez a primeira grande distinção entre populismo e elites, muito bem aqui escrito.
Depois, o autor, na página 94, nos fala da Revolução do Mestre de Avis, 1383-1385, que nos fala como sendo o triunfo populista, página 94. Depois temos, página 103, Sidónio Pais. Sidónio Pais teria sido populista, o populista português. Depois temos o boulangismo, lá fora, o general Boulanger, que foi um general francês, que no final, portanto, aí, mais ou menos, no final do século XX, do século XIX, e princípios do século XX, teria sido uma das primeiras grandes experiências populistas em França e na Europa. Aqui na página 104, vemos mais ou menos em 1890, 85, 90, até 1905, não é? Nessa altura, essa experiência do boulangismo. Depois, na página 113, temos Spinola, figura do populismo. Depois, página 129, muito interessante, Sá Carneiro, o grande político do PSD, Sá Carneiro, teria sido um populista. E aqui eu vou ler para nós podermos, então, ver o que é que o autor nos diz sobre isso. Portanto, Marie-Thérèse Frêne, uma das primeiras analistas estrangeiras do PSD, escreveu em várias ocasiões que, sobre a liderança de Francisco Sá Carneiro, o PSD transformou-se num partido de massa populista. Convém notar que Sá Carneiro, que num artigo do New York Times, nas vésperas das eleições legislativas de 1979, era descrito como um populista por instinto na arena pública, inclinando, por vezes, a fazer declarações precipitadas e a defender um certo populismo, aqui na página 129. Depois, para mim, portanto, aqui na página, como vimos, 129, e depois temos Sá Carneiro e as bases contra as elites no PSD, e nós aí temos que ver que o PSD, por essa altura, e ainda hoje é um pouco assim, tinha as suas bases e depois tinha as suas elites, e sempre houve este confronto dentro daquele partido. E aqui o autor nos diz que, portanto, Sá Carneiro muitas vezes defendeu as bases do partido contra uma certa elite e certos interesses instalados dentro do partido. E aqui eu vou ler, talvez, a passagem do livro, a ideia central do livro, na página 132, que nos diz o seguinte: se ser populista é saber captar, portanto, o sentir da generalidade das pessoas, saber exprimir os seus problemas e os seus anseios, então eu digo que ser populista é ser eminentemente democrático. O que nós combatemos é a demagogia praticada por uma elite que não se quer populista. E eu pergunto-me, então, defendem esses que rejeitam o populismo? Então, o que defendem esses que rejeitam o populismo? Um sistema de elites divorciadas do sentir dos portugueses. Eu vou repetir esta passagem, meus amigos. Se ser populista é saber captar o sentido da generalidade das pessoas, saber exprimir os seus problemas e os seus anseios, então eu digo que ser populista é ser eminentemente democrático. O que nós combatemos é a demagogia praticada por uma elite que não se quer populista. E eu pergunto-me, então, defendem esses que rejeitam o populismo? Um sistema de elites divorciadas do sentir dos portugueses? Meus amigos, página 132. Parabéns por este livro. Primeiro livro a falar sobre uma visão correta do que é de facto ser populista. Meus amigos, aqui na página 132. E vamos prosseguir. Depois temos, depois dessa ideia, para mim a ideia central, depois temos o populismo do PRD, de Ramagnanes, na página 144. Depois temos o populismo do PSN, na página 142, com Manuel Sejo, o primeiro presidente eleito em 1921. Depois temos o populismo de Basílio Horta, estou a passar rápido, porque não temos tempo, página 156. Depois temos o CDS inicial, era um partido populista, página 160, com Manuel Monteiro, página 160, 161. Depois o CDS de Manuel Monteiro contra o elitismo do Centrão PS-PSD, página 162, 164.
Depois, não ao Tratado de Maastricht, página 164, de Manuel Monteiro. Eu vou ler. Aqui essas passagens são importantes. Desde o início da sua liderança, Manuel Monteiro apostou no discurso de dois portugueses, como se tornaria evidente, por exemplo, ao contrapor o país dos salões, dos banquetes e dos tratados de Bruxelas aos portugueses do campo e ao país que trabalha num discurso durante a campanha autárquica de 1993. Na capital do discurso da sua infância, Braga, o CDS-PP dizia-se ao lado do povo e favorável à soberania popular também na questão europeia. No seu estudo sobre o partido político, o politólogo André Paris argumenta que o combate dos centristas ao rumo da integração europeia decorrente do Tratado de Maastricht foi um momento de ruptura, constituindo a grande alteração pragmática monetarista. O partido votou contra a ratificação do tratado e pôs em marcha um projeto de revisão constitucional a fim de consacrar o referendo obrigatório para a assinatura do tratado e convenções internacionais, em linha, aliás, com o novo programa do partido que visava corrigir as falhas democráticas representativas com um novo sistema eleitoral e um maior controle dos eleitores sobre os eleitos, meus amigos. O primeiro CDS com Manuel Monteiro. E continuamos. CDS, Manuel Monteiro, vs. o presidente dos Estudos Políticos da Universidade Católica, o professor João Carlos Espada. Eu achei muito interessante porque eu acompanho os trabalhos do professor João Carlos Espada já há algum tempo, alguns anos, e achei muito importante aqui na página 165 esta confrontação de ideias, confrontação sempre, portanto, em termos positivos, não é? Digamos assim, e podemos ler: no prefácio de Viva Portugal, uma obra defensora da Europa das pátrias contra a Europa Federal, Manuel Monteiro avisava os políticos e os governos que, ainda que legítimos representativos, a soberania lhe não pertence. O primado deveria ser dado à vontade dessa entidade e a todos superiores chamados povo, sendo que essa ênfase na soberania popular assustou à época muitos liberais, como o professor João Carlos Espada, do Instituto Político da Universidade Católica, que, dadas as preocupantes pinceladas populistas do programa do partido, lembrava que a soberania não residia no povo, a soberania, quanto muito, residia no indivíduo, típico do liberalismo, em cada indivíduo, e é protegido pelas leis. Portanto, aqui muito interessante esta visão liberal do populismo com a visão de Manuel Monteiro, uma visão mais populista na altura, não é? Achei muito importante trazer aqui para os meus amigos. Rapidamente, continuando, portanto, depois temos o primeiro Paulo Portas, do CDS, página 174, que era muito diferente do Paulo Portas de hoje. Depois temos populismo das esquerdas, PCP, Bloco de Esquerda, página 181, 187, uma descrição também. Temos depois, na página 205, Alberto João Jardim, que denuncia o poder da mídia em Portugal. Eu não vou ler, eu vou passar à frente. E depois temos também na página 206 o próprio Alberto João Jardim, que nos diz que não há soberania em Portugal e denuncia a ação de sociedades secretas dentro do PS e dentro do PSD. E depois temos os traços do populismo português do Chega, página 225, eu aqui vou ler rapidamente. Portanto, vou aqui ler. Tenho o livro todo apontado, não é? E podemos então ver, portanto, na página 225, e lemos o seguinte: o chamamento do povo como instância superior, a invocação de uma ligação direta e especial com o sentimento e o juízo desse povo, descrito como sendo composto por portugueses comuns, a denúncia das elites como responsáveis pela degradação do país, o desejo de moralização da classe política e dos partidos, a procura da multidão e das massas como fonte de legitimação, o produtivismo, os trabalhadores vs os parasitas, a postura da pregação com vista à redenção do sistema e, finalmente, a inauguração de uma nova república como horizonte final da crítica ao sistema. É isso um pouco que o Partido Chega também representa, os interesses da própria população portuguesa e não os interesses instalados. Portanto, isso no sentido
portanto, do populismo, não é? Como estamos aqui a ver no livro. E por fim, para acabar o vídeo, porque já praticamente estamos no fim, eu escolhi uma pequena passagem que faz a conclusão do livro. De facto, o que é que queremos dizer com o que é ser português? Página 256, o que é ser português? E vamos ler esta curiosa passagem para acabar o nosso vídeo. No final de 2021, num Eurobarómetro sobre a identidade dos cidadãos da União Europeia, Portugal liderava o ranking dos europeus que mais se identificavam com a sua nacionalidade. Vejam bem. Sendo que mais de 8 em cada 10 portugueses se identificavam com a sua origem étnica ou racial, 87% da população, muito acima da média europeia de 61%. Nesta perspectiva, levanta-se a questão de saber até que ponto o avanço da liberalização da lei da nacionalidade corresponde à opinião maioria dos portugueses, ou seja, em que medida essas alterações são ou não representativas do que a maior parte dos cidadãos considera importante na definição do que é ser português. Esta questão permanece em aberto nos indicadores, como os referidos apontam por uma resposta contrária a essa evolução, o que poderá significar uma clivagem identitária. Eu vou repetir, o que poderá significar uma clivagem identitária entre as elites políticas e os cidadãos comuns. Conclusão fantástica deste livro. De facto, meus amigos, este é o livro obrigatório, Populismo lá fora e cá dentro, para entendermos uma vez por todas, para acabar o vídeo, que populismo não é negativo. Populismo é o povo, é os interesses do povo, são os amigos do povo, é quem representa o povo. E, meus amigos, o povo sempre foi o verdadeiro autor da democracia, em termos democráticos. Atenção, isto não quer dizer que seja a minha visão, mas dentro da visão democrática, da democracia, ou da visão do sistema republicano, da coisa pública, tudo deve apenas servir para o povo. Tudo deve apenas ser para servir o povo e não para servir interesses instalados. Espero que tenham gostado deste livro, Populismo lá fora e cá dentro, do José Pedro Zucchet. Um abraço e até uma próxima.